pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, e expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Irmãos e irmãs, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um pouquinho, permitam-me no primeiro momento ficar aqui no lavão. Depois eu vou ali mais à frente, porque eu gostaria de retomar com vocês essa primeira leitura que nós acabamos de acolher, e eu achei assim uma leitura muito linda. Paulo escreve aos Hebreus, e a gente vê nessa leitura, acho que vocês perceberam isso, uma parte mística muito forte de Paulo, porque ele olha do presente para o passado, e desse olhar para aquela comunidade hebraica do presente, ele olha para essas pessoas, vendo-os nos seus antepassados, lá no passado, lá no Monte Sião, lá ainda na experiência de deserto, em busca da terra prometida, mas diante do Monte Sião, com aquela experiência das teofanias, ou seja, quando Deus se manifestava, né? Quando Deus deu os 10 mandamentos nas tábuas da lei, quando Deus fez jorrar água da pedra para o povo que tinha sede, quando Deus fez cair maná do céu para alimentar a fonte do povo. Então é olhando para essa realidade que esse povo hebreu viveu lá atrás, embora esteja aqui já no Novo Testamento, essa profundidade mística do apóstolo Paulo faz ele entender que nos seus antepassados, esse mesmo povo hebreu se aproximou de uma realidade que não era palpável, mas era uma realidade toda espiritual, toda de teofania, de manifestação de Deus, a tal ponto que Paulo fala: vocês se aproximaram de uma realidade de fogo ardente e escuridão, trevas, tempestades, som de trombeta, da trombeta poderosa, que os ouvintes suplicaram que não continuasse, que não queriam ouvir, porque era amedrontador. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo, Paulo chama isso de espetáculo, para a gente exatamente entender que foge a uma coisa muito palpável, costumeira, né, mas algo fora do comum, que Moisés, o próprio Moisés disse: estou apavorado, com medo. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. De Deus vos aproximastes, de Deus mesmo, o juiz de todos,
dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, e de Jesus. Olha, lá nos antepassados, lá no passado, Paulo coloca que aquele povo se aproximou de Jesus já, de Jesus, o mediador da nova aliança, que chega na maturidade dos tempos, como mediador da nova e eterna aliança. Vocês vos aproximastes da aspersão do sangue mais eloquente do que o de Abel. Olha que bonito esse jeito de Paulo olhar para a comunidade hebraica, escrever a sua carta aos hebreus, naquele seu momento, naquele contexto, mas evocando toda essa herança do povo hebreu, do povo judeu, lá naquele momento, não é? Por isso ele fala, não é algo palpável, é algo muito além do que se pode compreender, imaginar, é algo espiritual, é Deus mesmo, não é? É grandeza, e Paulo faz esse caminhar todo até chegar a Jesus, ao sangue de Jesus, porque o sangue de Abel, ou o sangue de Jacó, se tivesse sido, aliás, quando vai ser imolado lá no deserto, vai ser Isaac. Então não é o sangue de Isaac, não é o sangue de Abel, e o sangue de mais nenhum outro sangue, mas o sangue de Jesus, do qual tornou-se o mediador de uma nova e eterna aliança. Então esse é o olhar de Paulo, é um olhar profundamente místico, né? Que está no presente, mas compreende todo o passado, e esse passado já foi essa experiência de do povo hebreu. Nós acolhemos também o evangelho de hoje, esse evangelho que acabamos de proclamar, agora o evangelho de São Marcos, e só falemos um pouquinho sobre esse evangelho. O que fica de marca para vocês, que vocês assim acham, desse evangelho que foi tocante para o seu coração, para a sua vida, para a sua fé? Preocupação com o futuro, o que você vai comer, o que você vai beber, não é para se preocupar. Sim, A gente se preocupa, né? Mas não deveria, porque Deus promete, né? Sim. A confiança total em Deus, né? É claro que a gente se preocupa, porque é o ser humano, né? O primeiro pano de fundo que nós temos aí, depois que vem essa preocupação que você coloca, é do envio, da missão, não é? Jesus vai assim, como que treinando os seus discípulos já para a missão, para serem missionários depois, né? Os experimenta durante o seu tempo de formação. Os evangelhos falam pelo menos de 2 missões que Jesus colocou os discípulos na frente, aonde ele deveria passar depois, mas os enviou à frente, e os enviou 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2 é sempre assim uma noção que a gente tem de que um pode encorajar o outro, né? Se bem que 2 pode se amedrontar também, mas sempre vamos ter a experiência de um cheio de coragem, um mais temeroso, e um vai, vamos insuflar coragem e alegria, e também a partilha dessa missão. Só se faz partilha em 2, não é? Não é verdade? Então, manda 2 a 2 em missão, e os manda cheio de um poder que não é deles, mas é um poder que é de Deus, que é dado por Deus, que é conferido pelo próprio Jesus, de expulsar os espíritos imundos, né? De impor as mãos, de ungir com óleo, de curar, de levar a cura de Deus, de levar o poder de Deus que restaura a vida das pessoas. Os envia sim 2 a 2, mas os envia de uma maneira que era naquilo que você falou, despojados dessa preocupação que nós temos, infelizmente temos, precisa ser tida, sim, mas em certas experiências ela não pode nos acompanhar, não é? Nessa experiência aí de missão, Jesus queria seus discípulos despojados dessas preocupações. Bastava um cajado, não precisava 2 túnicas, apenas uma,
era aquela, para surrar mesmo, e se não lavasse, usar no outro dia, é aquela mesma. Não se podia pensar no rolãozinho debaixo do braço, para dar um cheirinho bom, não é? Ou no sprayzinho, sei lá, no caiaque, não tinha isso, não é? E no deserto e no sol, não é? Essa túnica não era a de por cima, a de baixo podia trocar todo dia. A gente imagina que tivesse alguma coisa por baixo, né? Assim como vocês imaginam que debaixo da túnica do padre tem alguma coisa, claro, né? Mas eu não sei se esse era o costume de ter mais nada. Normalmente a gente vê que não, em alguns casos, né? Era túnica mesmo. Tanto que Jesus falava, se alguém pedir a sua túnica, se você pedir a túnica de um irmão, devolve na noite, que é a única coisa que ele tem para se cobrir, para se aquecer, não é? Então, nada de duas túnicas, e nada de sapato bonito, chique, sandálias, porque é exatamente o despojamento, nada de dinheiro no cinto, nada de pão no alforje, não. A única coisa a ser levada era o conteúdo do Evangelho, da urgência da conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, convertei-vos. É preciso conversão. Esse era o anúncio querigmático daquele momento, dessa missão que Jesus enviava aos discípulos. Era o anúncio da conversão e da presença do reino de Deus, da urgência desse reino entrar nas vidas humanas, não é? Então é assim. E eu pergunto para vocês, esse jeito que Jesus enviou os seus discípulos para a missão, com esse figurino, vamos falar com esse figurino, com essa simplicidade toda, com esse despojamento todo, não era de fato mais convincente do que do contrário? Era ou não era? Com certeza, não é? E esse tipo de modelo de anúncio, eu pergunto, ainda é mais convincente hoje ou não? Claro. O mundo vai crer muito mais no anúncio de uma pessoa humilde, despojada, simples até os fios de cabelo, do que numa pessoa que se mostre com vanglória, com vaidade, com acúmulo, com apegos. Não vai. Então, ainda permanece firme, permanece válido e vai ser válido até o fim dos tempos esse perfil de evangelizador, de missionário que Jesus pede. E esse é um perfil para nós. Não quer dizer que a gente tem que viver na miséria, não é? Não ter onde morar, não ter casa, não ter carro, mas eu quero dizer que quando abraçamos uma missão, esse deve ser o nosso perfil. Ou seja, mesmo tendo, tudo fica para trás naquele momento. O que vamos levar é o despojamento. Alguém despojado de tudo, mas rico do que deve ser rico para levar para as pessoas. Rico da graça que deve comunicar e transmitir à pessoa. Rico da esperança que deve comunicar. Rico da força de Deus que também pode purificar pessoas, que também pode curar pessoas, que também pode expulsar espíritos imundos da tristeza, da depressão, das incertezas, das angústias à toa que muita gente carrega, que pode aliviar ombros, que pode devolver esperança para quem está acabrunhado e curvado nesse mundo. É dessa forma que as curas acontecem. As curas, elas carregam toda essa diversificação. Pode ser a cura de um sentimento, não pode? Pode ser a cura de uma doença também. Pode ser a cura de uma dor. E assim as curas vão acontecendo. E isso nos é dado também porque somos os discípulos e discípulas de hoje. Não é? Então termino dizendo que essa missão dos discípulos, a outra também, essa foi bonita, foi linda. E a outra que a gente acompanha também foi tão linda que eles voltavam e queriam contar tudo para Jesus, né? Queriam alegrar o coração de Jesus. Mestre, que missão linda! E Jesus queria se afastar com ele para um canto para poder partilhar e comer até alguma coisa, só eles, mas ali fala que também o povo não deixava, né? O povo queria mais. Quando a gente dá
Deus para as pessoas, elas vão querer sempre mais e mais e mais. Sempre mais e mais. Então, queridos e queridas, paremos por aqui e fiquemos com isso muito gravado dentro de nós. Com essa certeza, nossa vida tem que ser vida de missionários e missionárias. E se a gente se colocar em missão, não vamos arrumar outro modelito ou outro perfil, porque não vai servir, não vai convencer. Ou é desse jeito, ou não vamos convencer ninguém, e não vamos ter a graça de voltar como os discípulos, fazendo uma partilha linda, de uma missão frutuosa, de uma missão enriquecedora, de uma missão libertadora, de uma missão iluminadora. Muita graça e muita paz para você, para cada um de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.